O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta dos Espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Questão 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Resposta dos Espíritos: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Questão 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta dos Espíritos: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Iniciamos os comentários do Espírito Miramês. É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na terra, presos em corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com os seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com a amplitude que os humanos por vezes desconhecem. E damos sequência ao comentário de Miramês, informando: acontece muitas vezes o aparecimento do que partiu para seus entes queridos, ou, quando não consegue isso, há alguns familiares que guardem fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias, em locais variados, mas o aparecimento de espíritos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. Então, meus amigos, podemos perceber que Miramês nos mostra que após a morte biológica, o espírito imortal regressa para a sua verdadeira pátria, o mundo espiritual. O processo de morte natural, que é a desencarnação, pode ser comparado aos cuidados que recebemos durante o nascimento, a reencarnação, quando somos recebidos na maternidade com todos os cuidados médicos. A diferença, trazemos aqui então o pensamento também do Espírito Miramês, é que na reencarnação a qualidade da maternidade pode depender do nível socioeconômico da família, e na desencarnação esse processo depende exclusivamente do nosso aspecto moral, sob a prática dos ensinamentos de Jesus. Eu também achei interessante quando ele traz aqui sobre os espíritos desencarnados que se registram em alguns lares. Realmente acontece, e já aconteceu, e na minha época de infância minha mãe contava muitas coisas, e a gente, ainda ignorantes sobre o estudo desses fenômenos, a gente deixava passar despercebido. Mas como que de madrugada as panelas batiam dentro de casa, se não tinha ninguém lá? Então, assim, é bem interessante. São aqueles nossos entes queridos desencarnados tentando mostrar que ainda vivem, né? E a gente tirava isso como uma assombração, mas nada como o estudo e o conhecimento para termos o entendimento, né? E nessa tua fala, Martinha, sem exceção, nós podemos entender que todos recebem a devida atenção dos mentores espirituais, né, após a desencarnação, e que os médicos do além geralmente anestesiam a alma. A alma, quando ainda está encarnada, em processo de desencarne, essa alma é anestesiada com o objetivo de poupá-la do estresse do processo, né? Particularmente o funeral,
e devido também o despreparo dos próprios familiares e amigos para aceitar o processo da morte, criando então um ambiente psíquico que acaba sendo negativo para aquele que está desencarnando. Mas Regina, mesmo que a desencarnação tenha ocorrido de forma inesperada, como acontece em ataques cardíacos, acidentes ou vítimas de crimes, todos que participam de um velório ou funeral devem manter o equilíbrio emocional, uma vez que fora da vestimenta carnal, a alma desencarnada sente mais intensamente as energias mentais que lhes são direcionadas. Por isso, meus amigos, embora exista a proteção dos amigos espirituais, devemos lembrar que os sentimentos de revolta ou conversas inadequadas causam desconforto aos que estão se despedindo do mundo material. Pois é, e nesse caso a oração e a resignação perante os desígnios divinos são a melhor forma de nós ajudarmos aquele que acaba de desencarnar ou que, como a gente diz, né, aquele que faleceu. Regina, por isso que devemos também pensar que, existindo méritos, a alma que deixa o corpo material é conduzida para um hospital no plano espiritual e conta com toda a assistência médica, além do apoio de parentes e amigos que lá se encontram. Interessante a gente ver que como somos amparados, como Deus é maravilhoso. E no momento em que voltamos para a pátria, porque lá sim é a nossa verdadeira pátria, nós temos todo esse amparo daqueles que foram, que nos precederam, que chegaram antes, que estão estudando na espiritualidade, que estão trabalhando, vêm nos encontrar alegres e contentes, porque vencemos uma batalha, porque viemos na encarnação para nos melhorarmos e tomara que tenhamos levado, né, na nossa mochila existencial, algumas conquistas. Voltando então para o espírito Miramês, ele nos diz: o corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde a sua forma, desfazendo-se, e o espírito volta ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas aonde for chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade. Ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. Pois é, diante dessas falas a gente tende a ter digamos assim, um sentimento de perda ou de tristeza, mas é necessário que, ao olharmos para o corpo físico de uma pessoa que desencarnou, nós tenhamos o entendimento de que todos nós estamos nesta mesma fila, na fila do desencarne, e que cada dia que passa na nossa existência terrena nunca é mais, é sempre menos nesta mesma condição física. Então, é necessário que compreendamos que é muito importante o presente. Compreendamos a necessidade de viver o presente da forma mais digna possível, tendo lealdade, comprometimento e amor ao próximo. Paulo, a doutrina espírita, ela nos acolhe diante desses momentos, porque a partida de um ente amado, um ente querido, é uma das maiores aflições que nós já sabemos, e quem já sentiu também sabe. Por isso, quando aqueles indivíduos a quem somos muito afeiçoados, que amamos, deixarem a Terra, que possamos ser pacientes e resignados, então, compreendendo o desencarne, assim como o reencarne, como fundamentos da justiça do Criador. É preciso emitirmos pensamentos positivos, equilibrados, procurando lembrar das boas qualidades daquele que partiu, pois que tem apenas se libertado da terra. Continuará, muito importante lembrarmos, ouvindo os nossos pensamentos, as nossas mensagens, interagindo conosco, dentro de nossas possibilidades vibratórias. Nós podíamos também nos livrar um pouco dessa tristeza, né, Martinha, ao qual se refere ao perdermos um ente querido, imaginando o contrário. Quando nasce uma criança, ela vem do plano espiritual
para a encarnação física. E podemos entender que o processo reverso seja da encarnação física renascendo para o plano espiritual, ou seja, é sempre um processo de renascimento. As idas e vindas, um renasce do espírito à carne, o outro renasce da carne ao espírito. Afastarmos um pouco essa ideia da perda, da inexistência, do nada, da tristeza, entender sempre como um renascimento, uma transição entre o plano material e o plano espiritual. Por isso que a doutrina espírita fala tanto, Paulo, sobre a fé na vida futura. Está no Evangelho. Na vida. Nós aqui tendemos a acreditar apenas na vida terrena, quando nasce. E temos essa sensação errada de perda, né? E essa fé na vida futura, quando nós começamos a estudar e interpretar de forma raciocinada, nós começamos a entender a fé na vida futura. Presente, material, ok. Mas o Kardec e o Mestre Jesus querem que nós olhemos para além, para nos reconhecermos então como espíritos. É importante também lembrarmos que depende da nossa escala evolutiva, né? Porque se nós, espíritas, estudantes da doutrinas, somos aqueles mais cobrados, porque nós que temos esse entendimento, que estudamos todos os dias, nós somos aqueles que devemos mostrar quando formos a um funeral, seja de um parente, seja de um amigo, qual o posicionamento correto a se tomar, né? É orar para que aquele ser, porque nós estudamos e sabemos o que acontece, né, do lado de lá. Eu vi uma palestrante dizer assim, as pessoas dizem, nossa, eu gosto tanto de saber que vocês espíritas têm essa clareza sobre o desencarne, que vocês ficam tranquilos. E ela disse assim, agora, mas antes nós éramos aqueles que nos desesperávamos também, né? Não sabíamos, mas hoje, como sabemos o que acontece do lado de lá, nós sim temos essa convicção e temos que trabalhar cada vez mais para colocar em prática aqui, perante os outros que ainda não chegaram nesse ponto do entendimento. Exatamente. E existe uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza a gente vai sentir. Desespero nos fala de desesperança. Não é o caso. Nós espíritas já não temos essa palavra desesperança no nosso vocabulário. Então, tristes, sim, ficaremos. Desesperados, não podemos. E essa tristeza que você fala, Paulo, é porque justamente nós temos o véu do esquecimento, que nos foi dado como bênção para aqui vivermos. Então a gente pensa, entre aspas, não nós que já temos esse entendimento, mas as pessoas, vamos falar daqueles que ainda não têm o conhecimento da doutrina, né, da imortalidade da alma, ainda não acreditam. Então eles acham que acabou e que nunca mais verão aquele ser, aquela pessoa que tanto amava, que tanto estava aqui no seu lado. E inclusive, eu diria que nós espíritas recebemos um brinde, ainda um brinde. Nós vamos encontrar os nossos amados lá, no outro plano. Então, uma vez entendendo isso, nós temos que ser aqueles que, quando essa situação ocorrer, e vai ocorrer, como já foi citado aqui, todos nós estamos na fila. Uma vez que nós nascemos no planeta, sabemos que todos regressarão. E esse regresso, o que se chama? Morte. Mas é uma morte só do corpo carnal, porque o espírito vive, permanece, não é mesmo, Martinha? Regina, a bondade de Deus é tão grande nas nossas vidas que ao nos dar a reencarnação é a maior prova de amor e de perdão. Porque me ocorreu o seguinte, nós poderíamos estar aqui lembrando quem fomos, o que fizemos, e os nossos amados, já com a consciência mais expandida, encarnados, terem essa consciência. Mas a bondade divina é tão grande que nós esquecemos, temos o véu do esquecimento, e dificulta então a partida, porque nós não temos. Mas por que eu fui tão amoroso? Porque nós iríamos lembrar também daquilo que nós fizemos e que hoje nós repudiamos. E aquele que me ama e que vai sentir saudade, que vai sentir a dor da minha partida, ao lembrar plenamente, ele talvez não emita a compaixão.
o amor. Exatamente. Então a necessidade de vivermos essa experiência aqui sem lembrar é tão gratificante e enriquecedora também. E neste plano a própria Joana de Ângeles nos diz, né, relembrar nesta encarnação, relembrar o que fizemos de mal, de errado, etc., não será possível apagar, porque a vida não retrocede e viver é desenhar sem borracha. Mas nós devemos utilizar aqueles erros para nos corrigirmos e seguir adiante. Então o véu do esquecimento pode ser feito através desse véu do esquecimento, a analogia com esse esquecimento que de alguma forma a gente tem que deixar aqui na existência terrena, tem que deixar para trás os erros, adotarmos os melhores rumos e correções e seguirmos em frente. E uma vez que a gente já sabe o porquê hoje a gente errou, é porque lá atrás eu era ignorante, é porque lá atrás eu não tinha estudo, eu não tinha o conhecimento, eu queria a porta larga, eu queria só os prazeres materiais, então eu errei. Mas hoje que eu já tenho esse conhecimento, eu tenho que olhar para lá, para trás, isso a gente já disse em muitos programas que a gente faz, e perdoar aquela pessoa, aquela Regina daquela época. Né? E assim a gente deve fazer com todos que ainda não têm o entendimento. É isso que Jesus ensina através do Evangelho. E nós também sabemos isso através dos estudos da literatura espírita, que o desencarnado materialmente ausente da Terra não conseguirá de imediato se adaptar à frequência do planeta que recém deixou, mas receberá mensagens que a ele forem dirigidas. Por isso devemos dirigir preces, orações, lembrar com carinho, com amor das alegrias, das coisas boas, e não ficar pautando os erros que ele cometeu, porque isso, como ele está sem o corpo físico, vai chegar para ele de uma forma mais enfática, como você disse agora, Paulo. Então, se amamos aquela pessoa, devemos dizer-lhe isso mentalmente, orientando-o, para que ele tenha paciência até esse período de perturbação passar e ele se ajustar à nova condição. Também devemos mentalmente dizer-lhe que queremos seu bem, asseverando-lhe que acaba de transpor o pórtico da vida material para a vida espiritual e que ele tenha a compreensão, que ele se ajuste, que procure compreender as orientações dos instrutores superiores e seguir esse roteiro é frutífero para o seu próprio bem. Ele vai crescer com isso e para o bem dele, para o bem de todos e para o bem da evolução. Traremos o Espírito Miramês novamente, que nos diz o que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito que, pela vontade, pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e forma-se outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta, que lhe servirá de casa por determinado tempo. É bastante interessante, né, esta capacidade do espírito, né, de ir se adequando aos ambientes em que irá habitar. E pode parecer redundante, mas através de estudos do Pentateuco kardeciano e da literatura espírita trazida por nobres espíritos, aprendemos que a substância do perispírito não é a mesma em todos os globos, sendo mais ou menos etérea, de modo que o espírito desencarnado, ao passar de um mundo para o outro, se revestirá da matéria deste outro mundo, ocorrendo então tal mudança na rapidez do relâmpago. Os estudos já nos dizem que o perispírito, então, Paulo, segundo a sua evolução, se formará por partículas mais finas e sutis do fluido de cada globo,
mostrando-nos ainda, os amigos espirituais, não existir uma linha divisória demarcada a separar o estado correspondente às últimas encarnações e o dos espíritos puros, apagando-se a diferença paulatinamente conforme se depuram. É bem interessante, né, saber que o perispírito, a gente sabe através dos estudos que o perispírito, dependendo do planeta em que se vive, ele é mais grosseiro. Nosso perispírito, enquanto encarnados na Terra, ele é mais grosseiro. Uma vez que a gente desencarna, ele vai ficar um pouco mais sutil, mas não tão sutil, porque vai depender da minha evolução espiritual. É o que a Martinha acabou de dizer, né? Quanto mais puro for o espírito, menos perispírito ele terá, que é esse corpo espiritual, como a gente diz, né? Então é muito legal, é muito interessante ter essa... não existe muito essa linha divisória, né, Martinha? Mas a gente sabe que uns têm um perispírito mais intenso, não sei se seria esta a palavra, né? E outros mais sutil, mais vaporoso. Etéreo, né? É mais etéreo, exatamente. Pois é. Fazemos então mais um comentário aqui do Espírito Miramês. Diz ele: no entanto, devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem como instrumentos da sua engenhosa personalidade. As percepções crescem pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Se já conhecemos alguma coisa neste sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. E Miramês continua: a natureza pede parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgirá pela maturidade dos que a procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como o amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Sim, Regina. Certamente Miramês nos lembra que não possuímos ainda faculdades para o entendimento. Por isso, muitas vezes, o apego excessivo à matéria. Os instrumentos dos quais dispomos são a literatura espírita, então, meus amigos, que nos traz entendimentos mais abrangentes e profundos, e as importantíssimas comunicações estabelecidas entre os benfeitores espirituais e os médiuns, elementos que dedicam suas vidas ao ofício precioso de nos esclarecerem a respeito da vida espiritual e mesmo a existência em outros orbes, uma vez que a pluralidade de mundos habitados, nós já sabemos, já seja um fato indiscutível. Aproveitando a tua fala, Martinha, eu cito um exemplo exatamente a esse respeito. Segundo as informações trazidas pela Revista Espírita de março de 1858, ao comentar sobre o planeta Júpiter, temos que os corpos de seus habitantes possuem conformação semelhante à terrena, exceto que significativamente menos densos materialmente. É o que a gente estava falando dos perispíritos, né? Além de apresentarem peso específico muito pequeno, transportando-se de um a outro lugar de uma forma tranquila, pois que deslizam pela superfície do solo quase sem fadiga. Além disso, como o corpo é formado de matéria mais depurada, após a morte, esse corpo dissipa-se sem ser submetido à decomposição, aquela decomposição pútrida como é a nossa. Então olha a evolução dos habitantes do planeta Júpiter. Um dia chegaremos lá, meus amigos. Eu achei interessante também aqui que a revista informa que os habitantes possuem conformação semelhante à terrena, ou seja, cabeça, tronco e membros. Né? Algumas, claro, algumas diferenças nessas conformações, mas a estrutura é exatamente a mesma. E sim, Regina, essa informação que você traz é uma contribuição bem surpreendente. E se por acaso os ouvintes
tiverem interesse, poderão se aprofundar nesses detalhes da vida jupiteriana através da leitura integral desse artigo. Repito, publicado na Revista Espírita de março de 1858. Continuamos então com o Espírito Miramês, que nos diz que os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sol diante da vida. A partir deste comentário de Miramês, podemos lembrar aqui, amigos, que a virtude ou valor moral é uma purificação através da qual o espírito em desenvolvimento aprende a despertar-se do corpo, matéria densa, como Regina citou e Paulo, e determinar-se em busca do exercício do bem ao próximo, através dos esforços em conquistas de virtudes, e aí, então, praticá-las, ainda aqui, no seu estado de encarnado. É muito importante lembrarmos que angariar tais virtudes é espelharmos-nos nas leis de Deus, assimilar suas lições e delas nos servir para seguirmos a jornada terrena. E em perspectiva, então, irmos aprimorando nossa evolução espiritual. Pois é, Martinho, o ser humano não se torna virtuoso assim por um passe de mágica. A vida não se torna equilibrada por obra do acaso. Sabemos, estudantes que somos, que o acaso não existe. Precisamos nos desmedir, arregaçar as mangas e trabalhar e buscar. As virtudes serão produtos de obras que comporão a história, então, das pessoas. Somente através das virtudes que serão conquistadas, incorporadas e praticadas é que atingiremos graus mais elevados de ambas as existências, tanto aqui na terrena enquanto encarnados, quanto na espiritual, quando voltarmos para a pátria. Exatamente, nós espíritas então já sabemos que a busca aqui é pelas virtudes, e não só nós. Sábios da antiguidade, por exemplo, como Aristóteles, já diziam que a virtude deve ser adquirida por meio da prática constante e do hábito. A virtude, então, seria uma prática e não um conhecimento ou algo natural que cada pessoa possui. Aristóteles acreditava que a virtude moral é o resultado de escolhas conscientes e racionais e que consiste em encontrar o equilíbrio entre os vícios de excesso e deficiência. Viciados, então, veja bem, de excesso e deficiência. Podemos estar viciados excessivamente em algo ou deficientemente neste mesmo quesito, né? Então, veja, a virtude moral, segundo ainda Aristóteles, é adquirida pela prática reiterada de ações virtuosas. Pois é, Paulo, e Aristóteles ainda acreditava que a virtude exigia que o indivíduo internalizasse a vontade de praticar as ações nobres e justas, não bastando a esse indivíduo tão somente conhecer os princípios e as regras gerais das ações sociais. É como nós dizemos do espiritismo, né? Não adianta só o verbo brilhante, né? Se a prática não está conectada ao verbo. E Aristóteles ainda afirmava que havia, e que ainda há, hoje a gente pode ver como é atual a fala de Aristóteles, duas espécies de virtudes, a virtude intelectual e a moral. A virtude intelectual, então, é adquirida por meio do conhecimento. Do ensinamento também, né? Exatamente. Mas a virtude moral só se estabelece através da vivência prática. Então, amigos, esses esforços aí que vocês estão citando e trazendo constituem os nossos valores morais. Esforço também, podemos dizer, que já é um caminho para valores morais. Exato. Podem ser explicados como uma disposição de coração, de natureza ou de caráter de uma pessoa que, se a conhecemos, nos faz ter mais estima por ela. De tal modo que, se essa pessoa
estiver afastada de nós, nossa disposição diminui. Podemos assim deduzir que, tal como todos os bons sentimentos nos inclinam a reproduzi-los, por iluminados que sejam, também as virtudes igualmente nos contaminam. É o velho ditado aqui que a gente cansa de bater, né? São os exemplos. Os exemplos que damos vão iluminando ou obscurecendo as pessoas que estão à volta. E por isso, amigos, vivamos então as virtudes que nosso guia e modelo Jesus veio nos trazer. Está aí o exemplo a ser seguido. Esses valores e comportamentos justos, amorosos e em tudo admiráveis. Precisamos transformá-los em fortunas morais e pessoais, internalizando-os em nossos espíritos, pois que são a herança divina finalmente germinada em nós e as únicas, verdadeiras riquezas que levaremos conosco quando retornarmos à pátria espiritual.